Então, pessoal, esse é mais um episódio do Tech Me Up. Eu sou a Fran, da Ela, vocês já sabem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Thiago Rigo e com a Larissa sobre gerações, sobre tecnologia, consumo e vários outros papos. Eu quero apresentar primeiro o nosso convidado, Thiago. Ele é pesquisador de temas como gerações, internet, redes sociais, é jornalista de formação, mestre em comunicação, é professor e doutorando na PUC e também é especialista em marketing pela ESPM. E ainda é gerente de marketing no grupo Fleming Educação em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Fran, Larissa. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E também a gente está aqui com a Larissa, que é pesquisadora na Ela e uma super representante da geração Z, né, Larissa? É isso aí. Oi, pessoal, novamente aí no Tech Me Up. Thiago, você faz parte de qual geração? E por que você decidiu estudar gerações e consumo de tecnologia, enfim? Então, eu também, Larissa, sou da geração Z, né? Todo mundo que nasceu depois dos anos 80 é geração Z, né? Entre 80 e 95, geração Z, cá estamos, né? Eu estudo esse tema até agora, e continuo estudando, porque acompanhei toda essa galera crescendo, né? Eu trabalho com educação há muitos anos, né? E vi, assim, o quanto eles tinham as suas rotinas, o seu dia a dia impactado pela tecnologia, desde quando começou a entrar celular em sala de aula, aquela discussão se pode ou não deixar celular ligado, se leva notebook para a sala de aula ou não, uso de telas por criança ou não, tudo isso começou a despertar muito interesse em mim, assim, e eu comecei, pô, isso é interessante, assim, eu acho que tem pano para manga, né? E comecei, estudei na graduação, não tinha tanto ainda, né? Mas depois, sim, no mestrado foi quando eu coloquei a mão na massa e vi essa relação também das famílias, né? Então, não só do jovem, mas eu olhei os pais, que são um fator bem importante, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Então, a relação dos jovens, suas famílias com a tecnologia, e agora no doutorado eu sigo. Acho que tem bastante espaço para esse tema, tem vários pesquisadores também trabalhando nisso no Brasil, fora do Brasil. Então, discutir isso me interessa muito, assim, e bater um papo com vocês sobre esse assunto também, estou animado. A gente também está super animada e vamos começar então falando dessas diferenças dessas gerações, porque a gente encontra algumas informações na internet e a gente pode até se questionar de que geração que eu sou. Eu achava que eu era millennial, na verdade, porque pesquisando um pouquinho lá, quem nasceu a partir de 95 é Z, eu nasci em 90, então eu achava que eu era millennial e isso ficou um pouco confuso para mim. Como que a gente pode, de fato, se entender dentro de uma geração? Tá bem, olha só. Primeiro que isso, tem muita gente que questiona, sabe, essa categorização em gerações, né? Inclusive, muitos pesquisadores, no ano retrasado, mandaram, assim, juntos, reuniram-se, escreveram uma carta pública dizendo assim, olha, chega de a gente dividir as pessoas em caixinhas. Porque qual que é o risco disso, né, Fran? Parece que todo mundo que nasceu entre 80 e 95 tem que ter as mesmas características. E aí, por muitas vezes, a gente desconsidera fatores sociais, econômicos, demográficos, que pensa assim, quem nasceu entre 80 e 95 são 15 anos de diferença. É muita... por exemplo, tem gente que pode estar na escola e no mercado de trabalho. Né, aí da geração Y, né, que são os mais novinhos, né, que é um dos... Os Y são... Eu falei que eu sou Z, né? Eu errei, né? Falou isso. Falou que era Z. Tá vendo como confunde? Eu sou Y, então Millennium, né? Millennium é o Y, né? Z é quem nasceu depois de 95, né? Que é essa penúltima geração, agora já tem a Alpha, né? Então, assim, a gente acaba se confundindo porque é um monte de caixinha que a gente coloca e tem muito que a gente, assim, até na brincadeira e respeitando quem acredita, mas é quase como horóscopo, sabe? Parece que todo mundo que nasceu naquele dia tem que ter aquela característica. Então, vamos sempre ter esses equilíbrios, assim, em não necessariamente criar esses estereótipos, mas o que é importante, o que eu considero, pelo menos nas minhas pesquisas. Por exemplo, quando teve os baby boomers, que foi depois da Segunda Guerra, bom, teve sim um incremento econômico, uma pujança social, as pessoas tiveram outro momento de vida e muitos fatores econômicos e sociais mudaram. Depois, o que eu acredito como um fator importante de mudança foi a chegada da tecnologia. Corta aí 20 anos para trás, assim, quando os smartphones chegaram na mão de todo mundo, a internet Wi-Fi começou a estar mais presente, ou cabo Wi-Fi na vida de todo mundo. Para mim, ali é um outro marco.
né? Talvez tem quem acredite, aí para mim é cedo dizer isso, mas agora com as inteligências artificiais evoluindo muito e muito rápido, tem um outro corte, né? Aqui eu estou falando, vejam, sempre de tecnologia tendo essas marcas, né? Mas tem pessoas que levam em consideração outras coisas, né? Como, por exemplo, características. O geração Y é mais ligado porque são os nativos digitais, nasceram desde o início da sua vida com tecnologia. E aí parece que todo mundo que nasceu nessa idade tinha celular na mão. E não, né? Fran, se a gente for olhar o Brasil, só o Brasil, tem muita gente, uma quantidade muito significativa da população que não tem tecnologia na mão todo dia, que não tem internet todo dia, que usa o WhatsApp como o aplicativo mais utilizado no Brasil, porque é gratuito na maioria dos planos de operadoras, né? Agora, se não for isso, todo mundo está no Twitter, todo mundo está no TikTok, ninguém mais assiste televisão. Não, né? Não é bem assim. Tem muita gente que não tem conexão o dia inteiro, tem muita gente que não tem internet na sua vida, ainda não chegou. Então, por isso que eu acho, assim, as gerações, sim, é legal o seu ponto de vista de análise, ter essas caixinhas, mas sempre com umas ressalvas, né? E tomando cuidado para não se enganar, igual eu mesmo, né? Acabo trocando essas letras todas. É uma sopa de letrinha, na verdade, né? Sim, total. E falando sobre geração, assim, essa questão do celular, né? Eu fui ter celular com rede móvel, acho que no meu último ano do ensino médio, por uma questão de comunicação com os meus pais mesmo, assim. Porque foi a fase que ali eu estava começando a fazer cursinho, estava fora já daquele mundinho só colégio-casa. E hoje eu vejo, por exemplo, crianças que eu convivo na família já levando o celular para a escola e essa sendo uma questão com os próprios professores, né? Sim. E também uma questão que eu vejo muito forte é como as gerações mais novas precisam de mais estímulos e convivem com mais estímulos, né? Eu vi nas redes sociais, um tempo atrás, assim, como eles vivem multitelas dentro do próprio celular, né? É um vídeo rodando, uma música rodando, e tudo ao mesmo tempo, assim. E até que ponto, né, consegue se concentrar em uma coisa só? E como isso afeta o ambiente escolar também. Afeta muito, demais. Então pensa assim, essa geração Z, que a gente estava tratando agora, que está no ensino médio, agora, eles nasceram, eles foram alfabetizados, eles aprenderam a ler e escrever, talvez com tela dentro da sala de aula já. Quem estudou talvez em escola privada, né? Vamos sempre fazer esses paralelos. Mas assim, pensa, nós três pelo menos estamos aqui, a gente foi ter celular bem mais tarde. Lário, eu acompanho contigo, assim, eu fui ter celular no fim do ensino médio, sem ter internet, inclusive, né? Para mim, eu fui ter internet muito tempo depois no celular. Então, assim, é diferente a forma como a gente se relacionou nessa época da forma como eles estão se relacionando agora. O exemplo que tu trouxe do teu sobrinho, né, que tem um celular de pequenininho para a mãe acompanhar, enfim, muitos pesquisadores têm uma expressão que é assim, cordão umbilical digital, que os próprios pais colocam o celular na mão da criança por uma necessidade do pai, por uma ansiedade do pai, que por muitas vezes é geração Z, é geração Y, né, nós, que a gente também, vamos lá, a gente tá pelo menos 20 anos nas redes sociais, se a gente for fazer as continhas aí. Então, assim, a gente tá muito conectado, a gente acha que o filho também tem que estar, hoje a gente tem que estar monitorando o filho o tempo inteiro. E aí a gente coloca no filho uma questão que é nossa. Então, assim, quantas pessoas vocês vão almoçar num restaurante e estão com o filho na mesa, e os filhos estão com o celular, as crianças estão com o celular na mão, tomando café com o celular, passam o dia inteiro. É um papel do adulto dizer sim ou não para autorizar sim ou não a criança a usar celular, sabe? E lá, ele muda a relação na escola. Eu acho que é para além do poder usar ou não, é o que tu faz com isso. Muitos professores não têm uso, vamos pensar assim, educacional de uma plataforma, de um celular dentro da sala de aula, porque poderia ser, né? Poderia ser utilizado para muitas pesquisas, para N recursos, mas muitas vezes fica numa discussão assim, pode ou não usar, desliga que tu vai prestar mais atenção. Será que vai prestar mais atenção com o celular desligado? Gente, coloque um celular dentro de uma mochila e passe um dia inteiro sem poder pegar para ele. Aumenta a ansiedade, aumenta o teu organismo quer pegar, tu fica pensando naquilo. Então, será que não é melhor deixar o celular na mesa, super tranquilo, entender o momento que dá para pegar ou não? São novos momentos que a gente precisa ensinar as crianças e os adultos também, né? Pensa, a gente vai no cinema, né? Faz muito tempo que eu fui no cinema semana passada. Tem lá uns 30 segundos dizendo que tem que deixar o celular desligado, né? Porque eles querem que aquele momento seja imersivo, que tu fique prestando atenção só na tela. Gente, as pessoas não ficam mais com o celular desligado no cinema o tempo inteiro, né? O filme tem que ser muito bom para isso. Então imagina uma sala de aula, gente, 4 horas tendo aula com o professor, em pé na tua frente, e tu sentadinho numa cadeira.
nunca vai ficar com o celular desligado, isso será tranquilo, né? E mais assim, pensem nisso, gente, o simples fato de existir esse objeto chamado celular na nossa frente causa coisas na gente. Estando ele desligado ou ligado, causa coisas. Então não dá para ignorar, entendeu? Tem que entender que ele existe, que ele tem uma influência grande. E Lari, não sei se também passa por isso, né? A forma de conversar muda, né? Com as pessoas, pelas telas. E aí pensa, se a criança com 3, 4 anos já está com tela, conversando, mais ou menos, bem ou mal, não interessa. Eles estão lá conversando e interagindo. Muda muito, né, gente? Pensa, a gente está no WhatsApp há quantos anos? Desde que começou, né? Vai, sei lá, não sei quantos anos tem WhatsApp aqui, posso fazer um chute. Mas em rede social a gente pode estar há 20. É muito tempo, gente. É muito tempo. 2 décadas, é uma vida inteira de muita gente. E a gente tá ali, né? Às vezes dá um cansaço, né? De dizer assim, mais uma vez. É verdade, é verdade. Então, Bom, na minha... né? Isso, e na minha experiência, assim, eu era das turmas, né, de escola que eram levadas para a sala de informática em horários pré-estabelecidos, uma vez por semana, para fazer pesquisas. Em outros momentos a gente tinha que ir à biblioteca mesmo, abrir as tais enciclopédias, né. E os pais cogitavam, né, para os pais que tinham condições, na época, compravam enciclopédias e tinham elas em casa para os filhos estudarem e fazer as pesquisas, os trabalhos escolares. Então, assim, é uma relação completamente diferente hoje do meu sobrinho, por exemplo. Ele tem 10 anos e ele vai para a escola, os pais são extremamente controladores com redes sociais, eles não deram telefone ainda para ele, mas todos os coleguinhas dele têm. Então, ele se sente muito excluído, ele se sente, né? Então, quando ele pode acessar a internet monitorado, junto com a mãe e tal, ou quando ele vem aqui em casa, e eu também recebo aqueles olhares julgadores da mãe, não dê o seu celular pro seu sobrinho brincar, porque eu estou controlando e tal, mas ele tem essa sensação de exclusão e de não participar das mesmas conversas que os coleguinhas estão conversando sobre os jogos e tal. Então, de fato, assim... podemos considerar, né, que os pais são uma barreira necessária até certo ponto, mas em que ponto esses pais também não estão cheios de preconceitos com relação a essas tecnologias por fazerem parte de uma geração diferente? É isso. Pensa assim, criança aprende pelo exemplo, né? Adolescente vai indo nessa mesma linha, mas já tem mais a sua autonomia. Imagina então, uma criança nasce, desde o seu primeiro segundo de vida tem uma tela na frente dela, do pai ou um fotógrafo registrando o parto dela. Ela vai tendo a vida inteira dela, todos os dias registrado, os adultos lá brincando, interagindo, sorrindo com aquele pedaço de metal na sua frente com uma tela preta. É claro que ele vai querer pegar na mão, é claro que é maravilhoso. A minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos, né? A gente não incentiva, ela não usa celular só para conversar com a Dinda dela por FaceTime. Mas, poxa, eu vou dizer que é ruim? E aí o pai dela fica o tempo inteiro olhando e sorrindo para a tela? Não, é bom, é bom, né? Eu uso muito, só que não é teu momento de usar ainda. Tem umas coisas assim que a sociedade acha que a gente precisa, todo mundo tem que usar tudo e não tem que regular. Para mim tem que regular. A Sociedade Brasileira de Pediatria estipula até os 2 anos, 0 telas. 2 a 5 anos, telas grandes, TV com tempo, né? Não é por acaso, a gente tem pesquisa, tem ciência envolvida nisso, a gente tem que, né, tem que valorizar isso. Mas é uma decisão dos pais. Pensa assim, para tu andar com uma criança no carro, tu tem que botar cadeirinha. Se tu não botar cadeirinha e for parado, tu é multado, né? Não existe uma multa para o pai botar celular na frente da criança. Na minha opinião, deveria ter, porque a gente não mede ainda o impacto disso no futuro. Social, psíquico, porque vai ser enorme. A gente já está vendo isso na sala de aula, a gente já está vendo isso nos adolescentes, quantas doenças psicológicas, enfim, de cunho psicológico tem aumentado nessa faixa etária, né, das crianças. Então, para mim, o adulto é total responsável, Fran. E assim, esse é o problema de pais conscientes que têm que se deparar com essa situação. Poxa, todo mundo está usando e eu, meu filho, não. Eu acho que assim, faz parte, sabe? Temos que passar por isso. Não é fácil. Eu não acho que seja uma tarefa fácil para os pais, mas é uma tarefa necessária. Eu acho que tem impactos muito grandes que a gente não mediu ainda, outros que a gente já sabe, que precisam ser considerados, né? E aí, assim, a gente está passando por um período, já foi mais aquecido da regulamentação das plataformas, né, pelo governo brasileiro. Outros países já estão um pouco mais avançados, outros menos, mas assim, tem que se discutir isso. Uma hora isso tem que estar na pauta, né?
criança tem que usar rede social? Não, não tem, ponto. Né? Assim como não pode ter bebida alcoólica, que as pessoas ficam preocupadas porque tem uma dependência do álcool, mas a gente tem a dependência digital que é tão grave quanto o álcool, né? E a gente não está tão preocupado quanto. Para mim, tudo isso está dentro do mesmo parâmetro na relação dos adultos, né, Fran, te respondendo. E assim, é responsabilidade do adulto, sim. Não dá para tirar esse peso do pai, da mãe, né? Quando teu sobrinho vai te visitar e a mãe dele diz que não é para usar, não dá, entendeu? Só que aí, Fran, assim, ó, é mais difícil, porque os pais têm que incluir os filhos nas conversas. Né? Tem que dar atividade para a criança, né? Eu saio com a minha filha para jantar. Eu tenho que levar uma mochila com brinquedo, com lápis, com caderno, ficar brincando com ela, porque eu não vou dar uma tela para ela na hora do almoço ou no jantar. Era mais fácil entregar um celular. Meu filho tá chorando no carro, tá com o celular na frente dele, ele vai parar, né? Meu adolescente, nossa, meu filho adolescente tá sempre no quarto fechado. Mesmo que ele estivesse na sala, ele vai estar fechado se ele tá no celular, né? Então, assim, para mim, sim, tem uma relação de dependência das famílias, e os pais têm que ficar atentos porque os impactos são grandes e já estão sendo vistos. Né? Desculpa ser esse agente do caos aqui, né, só falar de coisas ruins, mas a gente tem que também dar esse alerta, acho que é importante, assim, e os pais que são jovens também, né, que têm lá seus 30, 40 anos, a gente sabe pesquisar, né? A gente sabe ir atrás de ver o impacto, coloca lá, vê o que a Sociedade de Pediatria está falando sobre o uso de telas em crianças, né? Vai lá ver a relação do quanto o TikTok está causando doenças mentais em adolescentes no mundo inteiro. Tá posto, né? Só não enxerga quem não quer. Para mim vai por aí. Bacana. E, Tiago, a gente está falando muito, assim, do papel dos pais, né? Mas eu fico pensando o papel também que a escola e a educação têm nisso tudo, sabe? A gente vê muito a questão das fake news, por exemplo. Muita gente mais velha já caía ali, né, nas fake news, só que com o aumento da inteligência artificial, produzindo coisas cada vez mais próximas da realidade, Muito. eu cansei de ver uma galera jovem caindo em clickbait, por exemplo. Até que ponto, então, o colégio tem um papel de educar esses jovens e essas crianças? Porque a gente sabe que, em questão de interface, é muito rápido que aprendam. Demais. Mas como manter um ambiente seguro para esses jovens e crianças conseguirem navegar sem cair nesse problema que a gente lida agora? Larissa, sabe aquela expressão assim, eles são nativos digitais, eles entendem. Cuidado, não entendem. Eles sabem usar, porque a interface é cada vez mais fácil de usar. Qualquer criança, adolescente, nasceu um aplicativo novo, no mesmo momento ele já, deu 2 segundos, ele já sacou como é que funciona e vai. Agora, é outra etapa aqui importante, né? E eu concordo contigo, é papel da escola, não tem como mais ser de outro. Talvez do Estado, né? Promovendo políticas públicas para isso, mas que, querendo ou não, vão cair na escola. Porque eu acho que é o espaço em que o jovem está e a criança está por mais tempo, ele está lá pelo menos 4 horas por dia, durante 200 dias por ano, sentado lá dentro de um espaço escolar. Então, é ali que vai ter que acontecer essa literacia, a expressão é essa, literacia midiática que se usa no mundo inteiro. Assim, vamos entender como essas plataformas funcionam, vamos entender o que é uma fake news ou não, ou o que é um clickbait, né? Por que tá lá uma frase tão impactante querendo que tu clique ali, né? Quem é que tá ganhando com isso? Sabe que o Brasil tem a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que diz assim, o que cada criança tem que aprender em cada faixa de idade, né? Ou cada série. Tem lá noções sobre internet segura, tem lá noções sobre identificação de notícias falsas ou não. O que acontece? Isso está posto, ou seja, que legal que o governo tem isso, e há muitos anos, não é novo, tá? A BNCC tem pelo menos 10 anos, só que o que esbarra? Chega na escola, quem que vai ensinar isso? Quem é que está habilitado a poder discutir isso numa sala de aula com o estudante? E não é uma matéria assim, vamos agora, toda segunda-feira, estudar fake news. Não, ela tem que perpassar o professor de língua portuguesa, ela tem que perpassar o professor de geografia, de história. Esses professores têm que trabalhar isso, e eles não estão preparados, né? Eles caem, né, muitas vezes. Então, para mim, é um ponto, sim, que o governo e as políticas públicas devem logo estar se preocupando em capacitar os professores, para que os professores possam capacitar os estudantes e os estudantes capacitarem os seus
pais, familiares. Para mim, a lógica é essa, tá? É uma pirâmide um pouco invertida do mais velho ensina o mais novo. Eu acho que não, acho que aí tem uma sanfona, assim, o mais velho ensina a criança, o adolescente na escola, e esse jovem ensina o mais velho em casa. Para mim, ali, aqui, nessa triangulação, vamos chamar assim, tem um caminho. Mas vai ter que começar pela escola, não tem como ser por outro lugar, sabe, Lari? Tiago, e como a gente está falando de comportamento, né, de fake news, e a gente já está entrando ali na questão do comportamento, na rede e tal, como fica a questão dos dados, da privacidade, da regulamentação desse compartilhamento, que cuidados a gente precisa ter e tal? Esse já é o ponto que a gente também já fala do Estado, né? É a preocupação familiar, escola, Estado. Esses órgãos têm que trabalhar juntos, né? Sem dúvida, senão não tem como a gente ir para frente, sabe? Sabe aquela expressão deu errado, volta? Mas para mim é mais ou menos isso que está acontecendo com as redes sociais, né? Gente, tem as Big Five, né? São as 5 grandes empresas de tecnologias do mundo. Tá lá Apple, Microsoft, Amazon, todas as nossas principais usos de tecnologia tá na mão dessas 5 empresas. Beleza. A quantidade de dados que eles têm da nossa vida na mão deles é enorme, é assim que eles ganham dinheiro. Bem, dito isso, o governo precisa regulamentar. Para mim, assim, é muito urgente que isso aconteça, né? Alguns países já saíram na frente, é uma discussão grande que trata sobre tratamento de dados, liberdade de expressão, que aqui tem uma grande mistura de conceitos, inclusive, ninguém está cerceando a liberdade de expressão nessas regulamentações, só está tá responsabilizando quem comete crime, né, qual é a diferença de cometer um crime na rua ou na internet? Não tem mais essa distinção, né? Então, para mim, sim, o governo tem que regulamentar. Mas o que acontece, Fran? A gente está dando muito dado, entre aspas, de graça para as plataformas, sem nem a gente perceber. Então, assim, é do momento que tu vai na farmácia comprar um analgésico e tu dá teu CPF, é num nível muito simples. Ele tá recebendo meu CPF. Para quê, né? Por que a farmácia precisa do teu CPF? Beleza, eles vão te dar ofertas, eles vão entender o teu comportamento e assim eles vão customizar a tua experiência de compra. Tá disposta a isso? Se eu fiquei pensando, tem aqui um remédio e se tu fizer um cadastro na indústria, a indústria vai te dar 5% de desconto. Então quer dizer que todos os meus dados mais sensíveis, que é meu CPF, meu endereço, meu nome da minha mãe, vale R$10. Assim, não vou dar, eu pago esses R$10, não quero que a indústria tenha esse dinheiro. Mas essa consciência, gente, não é comum. As pessoas, em média, não têm, né? Então, pensa assim, na farmácia tá ali, a pessoa pergunta, posso colocar teu CPF aqui, né? Beleza. Agora, na hora que tu aceita todos os termos de uso do Instagram, do Facebook, do Google, do YouTube, do WhatsApp, a gente vai aceitando, porque se a gente não aceitar, a gente não usa, né? É excludente. Ou tu aceita, ou tu não aceita, ou usa ou não usa. A gente aceita. E aí aquele lance, assim, é só o fato de tu estar consumindo entretenimento sem produzir conteúdo nenhum, a gente só tá olhando os vídeos, tá? A gente tá gerando dados e tá gerando dinheiro para a empresa, né? E aí, o governo não vai regulamentar isso? De empresas ganhando dinheiro comigo, mesmo eu não desembolsando um capital. Eu não estou colocando lá dinheiro no Instagram, mas aquela empresa está ganhando dinheiro comigo, então precisa ter uma regulamentação. Eles ganham milhões, e comentam um discurso de ódio, monetizam coisas que, né, a gente poderia entrar nesse assunto, mas não é o foco, né? Então, assim, para mim, dados, algoritmo e regulamentação é a pauta do momento para mim, sabe? Acho que é muito ruim, sabe que foi no ano passado, foi esse ano, né, que a discussão cresceu no Brasil em função daqueles crimes nas escolas, que ficou tangível, né? As crianças estavam falando, os adolescentes estavam falando sobre isso no Twitter, e o Twitter não fez nada, o governo não fez nada para regulamentar ou responsabilizar as plataformas. Gente, mas não foi agora que isso começou e não terminou, né? Então, por que arrefeceu o discurso, né? Gente, o Google fez campanha contra o governo, né, na regulamentação. Que interesse o Google tem em não querer que uma regulamentação passe? É financeiro. Mas eles estão ganhando dinheiro com a gente o tempo inteiro, né? Então, assim, né, a gente usa o Facebook para as empresas. Eu trabalho com marketing, eu também estou no outro lado, né? Eu uso os dados de quem está usando o Instagram para beneficiar as empresas que eu trabalho. É do jogo, mas eu não sou avesso a regulamentar, né? Eu acho que é preciso que as regras sejam claras e justas, né? Sim, e é bizarro, né? Porque o algoritmo está cada vez mais inteligente e o Estado não está acompanhando esse ritmo.
E o que tu vê, assim, de tendência? A gente vai conseguir segurar as rédeas desse movimento todo, assim? Não sei, Lari, muito difícil. Assim, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, o algoritmo está andando muito mais rápido do que essas etapas outras de educação, de regulamentação e de educação. Vamos só dessas duas, né? A velocidade é muito desproporcional e os investimentos são muito desproporcionais também. Então, né, enquanto está se investindo bilhões em criar inteligência artificial, está se investindo alguns milhares de reais em educação e em regulamentação e tempo, né? Então é uma briga, assim, difícil de superar, né? Eu acho que tem que acontecer alguma coisa, sabe? Tem que acontecer alguma coisa muito grave para todo mundo, meu Deus, tá, agora para, né? Mas assim, não gostaria que chegasse nesse ponto, mas eu tô vislumbrando que seja isso, um fator que vai fazer com que as pessoas deem celeridade para isso, né? Mas é uma briga quase que injusta, né? Não, é verdade. E a gente está falando, né, da rede da rede se adaptar e trazer conteúdos relacionados àquilo que mais ela acredita que se encaixa na minha vida. Até que ponto a gente não está criando bolhas de conhecimento, né, com essa questão do algoritmo e tal, só me trazer conteúdos que acha que se encaixam no meu perfil. O algoritmo das redes quer que tu fique nelas, tu quer que não saia, e as pessoas tendem a ficar consumindo aquilo que gostam, né? Então, assim, por que as pessoas dizem assim, nossa, o TikTok é muito bom, o algoritmo do TikTok é muito bom? Porque ele só mostra vídeo que tu gosta, basicamente é isso, assim, porque ele percebe quando tu passa rápido por um vídeo tu não gostou, então vídeos como esse aí eu não vou mais te mostrar, e vou ficar te mostrando só o que tu gosta. Qual que é o risco disso, né? Aí as gerações agora, né? A nossa geração Y, enfim, nasceu com os veículos de comunicação tradicionais, né? Quando tu lia um jornal, assistia um telejornal ou lia um jornal, tu tinha ali, minimamente, os pontos de vista envolvidos naquele assunto, tu lia o que tu gostava e passava rápido pelo que tu não gostava também, mas estava ali, né? Pensa assim, não precisa nem falar de fake news, pensa assim, não gosto de determinado assunto, eu vou pular aqui, mas ele tá ali, de vez em quando tu bate o olho. Com as redes, não existe isso. Ele nem aparece, pula. Ele não quer que tu veja o que tu não gosta. E sim, cria bolhas, e bolhas criam tensionamentos, bolhas criam visões muito parciais das situações, não estimulam um senso crítico. Acho que esse é um ponto difícil, assim, as pessoas não conseguem conversar, brigas nos grupos da família no WhatsApp, é porque todo mundo só quer defender seu lado, né, não tem diálogo, só tem defender o seu, né, e aí a gente vê isso impactando na democracia, né? O crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, ou mesmo as práticas da extrema-esquerda, vamos chamar assim, nem tem muito essa definição social, mas assim, os extremos são tão polarizados, e as redes sociais são responsáveis por isso também. Por quê? Porque não se permite o diálogo, não se permite o contraditório, né? Eu só vejo notícias do meu time, né? Eu só olho aquilo que o partido do qual eu acredito está postando, né? E aí tu tem uma miopia, né? E daí a Lari falou de fake news, acho que antes, né? E não a gente não tá nem falando só de fake news, é só mostrando um lado, que pode ser que daquele escopo esteja correto, né? Ou apenas opinião, que as pessoas confundem, né, opinião com notícia, com fato, né? E nessas polarizações a gente vê muita opinião, e parece que a opinião é verdadeira. Não, é de um grupo muito específico, que o algoritmo te mostrou, né? Então, sim, tem o algoritmo estimula a polarização, e vamos pensar assim, a palavra é forte, atacar a democracia, né? Mas enfraquece a democracia. Então, em muitos países a gente enxerga isso, no Brasil não foi diferente, não está sendo diferente, né? E já que o assunto aqui do nosso podcast é tecnologia, a gente tem que colocar o nosso dedo nisso, né? Sim, tem dedo da tecnologia nessa polarização, sim. Eu ia falar legal, mas na verdade é triste, né? É triste, com certeza é triste. Tiago, e levando assim para... Opa, Lari, desculpa. Levando agora para o lado dos ambientes de trabalho. A gente comentou, né? Ok, essas crianças estão, né, sujeitas a tudo, isso que a gente comentou no ambiente escolar, tem o papel da escola, dos pais, do Estado, mas levando em conta que essas crianças, esses jovens, vão para o mercado de trabalho, que tipo de profissional ele vai ser? A gente consegue mensurar comportamento, consumo, trajetória? Consegue trazer alguns apontamentos, sim.
Quando começou a surgir as primeiras notícias de geração Y, né, a gente, né, falava assim, a geração millennial vai chegar no ambiente de trabalho, eles são hiperconectados, eles são ansiosos, eles não querem ter chefes, né. A gente tá todo mundo aqui trabalhando com chefe, tendo que enfrentar a sua ansiedade, enfrentar ganhar mal, ganhar bem, ser promovido ou não. Acho que assim, tem uns mitos, né? Acho que a gente tem que cuidar com esses mitos, né? Tem gente de geração Y que tá super se qualificou, tem formação superior, mas tem a grande maioria da geração Y ganha até um salário mínimo, 2 salários mínimos. Aí tu vai dizer que essa pessoa não quer ter chefe, quer ter seu próprio... Não, gente, né? Calma. Vamos sempre... É que a gente olha para as gerações e tem o estereótipo do super conectado que teve todas as oportunidades da vida. Se falava da geração Y assim, esse cara não vai querer morar no Brasil, porque o Brasil não é lugar para ele, ele quer morar fora do Brasil. Gente, é isso aqui, não paga boleto, né? Pensa assim, quem tem um mínimo de questão de que trabalha para poder sustentar a si mesmo ou a sua família, pode até pensar isso, mas nunca que vai executar ou logo pula, vamos para a vida real. Então, para mim tem esse ponto, assim, as pessoas estão no ambiente de trabalho como sempre estiveram. Agora, a tecnologia impactou o ambiente de trabalho de todos. Então, pense esse cara que foi alfabetizado com tecnologia, ele vem para o ambiente de trabalho, seja qual ele for, pode ser muito favorável ele ser heavy user e entender super das plataformas, mas pode ser desafiador. E para mim, onde está a questão, na verdade? No choque entre as gerações no ambiente de trabalho. Então, assim, eu já fiz uma capacitação com uma rede de supermercados. No mesmo grupo tinha o cara lá de 60 anos e o jovem aprendiz de 14, 15 que estava lá para começar a sua jornada de trabalho. Os dois tinham questões a serem tratadas. Mas a grande questão é, o mais velho quer dizer assim, eu tenho muito aqui a ensinar. Eu preciso que as pessoas queiram me ouvir. O jovem diz assim, eu quero muito aprender, eu quero que alguém venha aqui me ensinar. Só que eles ficam tão vivendo nas suas bolhas que não se conectam. Aí por questão cultural, até por vocabulário, gente, pensa assim, né? Quantos memes, gírias que as pessoas não pegam, né? Os mais velhos não pegam o que os jovens estão falando, ou mesmo agilidade e tudo mais. Então, para mim, assim, as gerações mais jovens chegam no ambiente de trabalho com as suas características próprias de uso de internet por muito tempo, de ansiedade, de dificuldade de lidar com frustração, porque nas redes sociais a gente só tem que ganhar sempre, porque sempre é tudo muito bonito, né? Ok? Isso está no trabalho, né? Quando o chefe dá um feedback para um cara desses, o feedback sempre é mais duro, ou costuma ser, o cara sofre mais para receber, então tem que gamificar, né? Dar ali uma outra forma para poder fazer. Então a gente tem que adaptar. Mas para mim, a resposta é: conheça quem trabalha contigo. Acho que assim, não use de estereótipos para fazer julgamentos. Chama essa pessoa para conversar, todas essas pessoas de todas as gerações, assim, cara, me conta sobre como você é, porque aí vocês trabalham com seleção também, né, e recrutamento. A gente faz muitas perguntas na hora da seleção sobre comportamento, sobre questões de perfil pessoal, né, comportamental, que depois, quando a pessoa entra, a gente esquece, né? E só vai demitir depois ela por uma questão comportamental, né? E aí, pô, por que tu não volta a perguntar sobre isso nos teus feedbacks, né? Porque daí no feedback parece que é só o técnico, né? Só o que tu tá fazendo ou as partes negativas do teu comportamento. Pô, mas se tu usou tudo isso para contratar essa pessoa, volta a falar sobre isso, volta a entender ela. E a pessoa não é estanque, né, gente? E a tendência é que... A tendência não, é dado, né? As gerações mais novas estão parando pouco tempo nos ambientes de trabalho, né? Isso isso é fato, né? Tem pesquisa que já aponta isso. Acho que a gente tem que olhar para isso, né? O que a nossa empresa está sendo atrativa ou não para esse grupo, o quanto a gente está conversando com eles, sobre eles, né? E não só sobre a empresa. Então, para mim, o grande lance das gerações dentro dos ambientes de trabalho é entendê-las, né? E cada ambiente de trabalho vai ter um grupo diferente. Acho que é muito valioso escutar. Acho que a gente escuta pouco as pessoas, né? Sobre elas mesmas. E aí tirar o melhor de cada uma é o desafio, né? Eu ia perguntar agora que você falou que essa geração mais nova tende a não ficar tanto tempo no trabalho. De fato, a gente se depara com isso todos os dias. A gente trabalha com recrutamento e a gente vê que quanto mais jovem, menos tempo eles ficam nas empresas. Eles tendem a trocar de desafio. E quando a gente conversa com essas pessoas, eles trazem muita questão, não estou me sentindo desafiado mais nesse ambiente, então por isso estou olhando o mercado novamente. O que é essa sensação, essa ansiedade por desafios, por algo que precisa mudar, e como é construída essa carreira nesse sentimento?
Eu acho que, assim, é um assunto bem... Não sei se eu vou ter todas essas respostas, sabe? Mas talvez vamos aqui juntos olhar para alguns aspectos, né? Bom, se o ponto é tecnologia, né? Ele está ultra conectado e ele está enxergando muito mais o que está acontecendo lá fora, né? Imagina, assim, as redes sociais de trabalho mesmo. O LinkedIn, o Glassdoor, né? Tu consegue enxergar melhor o que está acontecendo no teu vizinho, né? No teu lado, né? Antes, o que só era restrito à tua bolha de trabalho, a tua bolha social, vamos chamar assim, se expandiu, né? E tem um outro ponto, né? Que nas redes sociais a gente mostra fragmentos muito pequenos da nossa vida e a maioria das vezes muito bons, né? Então, assim, o LinkedIn tem os que apelidam de Link Disney, né? Porque é tudo muito maravilhoso nos ambientes de trabalho. E, pô, o cara tá lá trabalhando e pensa assim, pô, eu também quero ter esses desafios maravilhosos. Eu também quero ter uma oportunidade linda e espetacular. Então, eu acho que passa no inconsciente de ficar sempre olhando e achando que tu tá fazendo pouco e quem tá de fora ou no outro lugar tá fazendo muito e tu quer aquilo. Vamos fazer uma analogia, sabe os filtros de beleza, como tá levando pessoas a fazer cirurgias plásticas? Será que não é por aí, assim, parece que é tudo tão lindo no ambiente de trabalho do outro e no meu não, eu quero ter aquilo também, então eu vou buscar, eu quero sair daqui, quero ir para outro lugar, e eu vou indo até encontrar, talvez não encontre, né, porque eu acho que às vezes é tão idealizado, e saudade daquilo que eu nunca vivi, né, que é isso, pô, onde tá esse ideal? Eu não sei se vocês também enxergam por aí, porque é tão subjetivo, e às vezes eu pergunto, eu já passei por uma questão de uma estagiária assim, não, de uma semana antes, assim, fulana, tu quer desenvolver algum produto de comunicação, né? Um podcast, né? Uma nova rede social, o planejamento das nossas mídias, a comunicação interna, porque ela tá fazendo coisas muito operacionais, e eu entendi que ela era da comunicação, ela queria fazer isso também, né? Ela, não, tá ótimo, eu quero aqui mesmo, assim. Corta para 2 semanas, Thiago, eu tô indo para um outro desafio profissional, porque lá eu vou poder fazer podcast, vou poder usar as redes sociais, então, pô, mas eu falei semana passada, não, mas não estava pensando naquela hora, agora eu quero. Então, é muito rápido. Eu super valorizei, falei, cara, que pena que eu não pude oferecer aqui, né? Mas se tu vai para outro lugar, espero que lá eles te ofereçam de verdade, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, é um olhar idealizado tão grande do outro que parece que eu nunca tô bem, né? E aí, me parece que é por aí, sabe? Não sei se vocês compartilham com isso, o que vocês percebem disso também? Não, essa questão da gente só mostrar o lado bom da vida nas redes acaba dando. A gente fala também do FOMO, né? No Fear of Missing Out, de estar perdendo algo, né? Nossa vida está tão entediante, a do outro está tão ativa, eu estou perdendo alguma coisa, estou perdendo a minha vida, estou perdendo meu tempo. Então, isso eu compartilho muito desse sentimento, assim, de ver a grama do vizinho sempre mais verde, sabe? E é muito aquela sensação de imediatismo, né? Engraçado que também essa geração, ela é descrita, né? Dei uma pesquisada também, não sou super especialista no assunto, mas é uma geração que é descrita por se importar com o que as marcas fazem para o meio ambiente, se importar com o futuro do planeta, de alguma maneira, mas também é a mesma geração que vai num show de rock ou num show qualquer e enche o chão de copinho descartável e latinhas descartáveis, coloca tudo no chão e não se importa muito com esse, não tem esse cuidado, né? Mas tem coisa assim que é do jovem, entendeu? É da faixa etária, não importa a geração, sempre foi assim. É que cada hora a gente olha para a geração atual. Mas assim, tu vai pegar Platão falando de jovem, porque os pais acham que os jovens não respeitam os pais, querem impor suas opiniões, querem criar seu estilo de vida. Sempre foi. A diferença é que agora, criança, jovem, é potencial consumidor. Então, as marcas se cuidam para olhar para eles, tem um mercado de trabalho crescente e esse pessoal agora é força de trabalho também. Então, as marcas e as empresas estão de olho nessa geração. Para mim, essa é a diferença agora. A mesma coisa criança, assim, essa visão de criança que, se a gente falar criança, a gente vai lembrar do quê? De um ser brincando, ou na escola. Se a gente fizesse essa mesma pergunta 50 anos atrás, não ia ser essa resposta. Ia ser um ser num cantinho, esperando crescer para trabalhar. É o momento, mas sempre foi criança. O adolescente sempre existiu, mas o adolescente de 100 anos atrás estava trabalhando, não estava com sonhos, expectativas, pelo menos não comunicadas,
não nessa sociedade que tudo é visto, entendeu? Para mim a diferença é essa, mas jovem é jovem. O cérebro foi sempre o mesmo, não mudou, né? A gente só está estimulando de outros jeitos. Mas para mim tem isso, sim, sempre essa insatisfação com a geração atual, e essa não deu, a próxima salva o mundo, sabe? Uma coisa assim, vai, eu não deu certo, a da minha filha agora vai salvar. Sempre foi assim. Sempre a gente vai deixando pro próximo, entendeu? E na minha época sempre foi melhor, né? Tipo, a época era boa. Aí a gente pergunta, quando é que acabou a tua época e começou a minha, né? Porque a gente tá vivendo junto, tá todo mundo aqui. Mas sempre tem isso, né? Sim, total. A gente estava falando de bolha digital e questão das marcas e tal. E eu acho que isso extrapola a juventude, mas é a natureza humana, assim, essa sensação de pertencimento, né? E aí é por marca, é por fã-clube, é por, enfim. Porque a gente vê agora pessoal com fã-clube para ídolos de muitos outros países, né? Coisa que na minha época era o que aparecia na TV. Porque era a TV que ditava o que vamos consumir. E me veio muito essa questão assim de como o TikTok cresceu com isso, né? Porque o TikTok é uma das redes que mais tem esse algoritmo que seleciona conteúdo muito certeiro e muito rápido, né? E aí eu queria te perguntar assim, o que tu acha que tende a funcionar nas próximas redes sociais? Se vai seguir esse mecanismo do algoritmo e desse conteúdo em vídeo ou audiovisual, enfim. Mas qual é o futuro que a gente tem de ir? Porque a gente está vendo algumas redes já sendo abandonadas assim pelo público, né? E outras surgindo, né? Tem o Threads chegando agora há pouco. Para mim está tendo uma mudança nas redes sociais que, assim, as redes sociais como a gente estava acostumado a usar em 2010 para trás, que eram redes em que a gente conectava com pessoas, né? Pensa assim, quando surgiu o Orkut, eu vou lá ter meu grupo de colegas que eu não via mais, tá todo mundo ali. O Facebook, eu consigo ter 5 mil amigos, né? Consigo ver por grupos, por associações, se conectar pessoas. O Instagram já começou um pouco menos, eu consigo me conectar com pessoas, mas eu consigo me conectar com marcas melhor, com um cara famoso, né? E agora o TikTok trouxe uma questão que a gente não se conecta mais com pessoas, amigos, mas a gente se conecta com entretenimento. Então pensa assim, virou uma TV. A diferença aqui é numa palma da mão e numa plataforma com o X melhor, né, do que uma TV que tem que ficar parado lá esperando passar as coisas. Para mim, as redes sociais são cada vez menos falando sobre pessoas e cada vez mais falando sobre conteúdos que as pessoas, entre aspas, gostam, ou que o algoritmo mostra para elas quererem gostar, né? Porque a gente acha que a gente está sendo autônomo nas redes sociais, mas não, é o algoritmo que está mostrando para a gente. Então, para mim, assim, TikTok, Instagram vão virar a TV. Vão virar, assim, coisas que as pessoas param para consumir conteúdo. Não conectar com pessoas, mas com conteúdo. E as redes sociais digitais para conectar com pessoas vai ser o WhatsApp. E com mais recursos. Eu estou enxergando assim. Porque acontece, o jovem não... Por que o jovem saiu do Facebook e foi para o Instagram? Para fugir dos pais, que estavam lá, né? Então, assim, eu quero ter um espaço só meu. Aí agora eles têm vários perfis no Instagram para poder conectar com diferentes grupos, diferentes tribos deles mesmos. Eles separam perfis também, né? Não é só as marcas. Os jovens também fazem isso. Agora todo mundo foi pro Threads, todo mundo, né? Pouquíssima gente, se for pensar num conglomerado de pessoas que existem, mas foi pro Threads. Um jovem me falou isso. Gente, não gostei do Threads, porque minha mãe estava no Instagram, agora tá no Threads também. Antes, pelo menos no Twitter, só tava eu, né? Agora minha mãe tá lá também. Então, assim, tem um pouco dessa fuga e dessa identificação. Então, para mim, tá, Thiago, e o que eu tô olhando, as redes sociais, tipo TikTok, Instagram, vão virar consumo de entretenimento, que é tipo TV, tá? Porque pode ver, cada vez mais os influenciadores têm programação. Na segunda eu posto um vídeo disso, na terça daquilo, na quarta daquilo outro. Eles têm já assuntos, né? E a rede social individual, vamos chamar assim, de social mesmo, falando de pessoas, vão virar essas mais individuais, assim, que aí tem o WhatsApp, o Discord, que a gente nem falou muito aqui, mas que a gente não é um grupo grande que usa, mas quem usa é muito forte na plataforma, porque é isso, conecta pessoas com interesses comuns, né? Que era a origem das redes, né? E que hoje as redes viraram entretenimento, e aí se for pensar na lógica do negócio, porque as pessoas ficam mais tempo falando com pessoas ou vendo filmes, videozinhos curtos, divertidos, vendo vídeos, porque a nossa vida nunca é tão interessante quanto os vídeos que passam no TikTok, né? E lá, o TikTok tem o lance do play automático, que a gente não fala muito sobre isso, mas é assim, tu não precisa fazer nada, só fica lá, e o negócio acontece, entendeu? Tu não tem esforço nenhum,
é um consumo muito passivo, e ele é muito bom em identificar o que tu gosta. Então, para mim, é isso, as pessoas, e tanto que é um dos aplicativos que as pessoas passam mais horas conectados, né? E aí tu vai perguntar assim, quais dos teus amigos estão no TikTok? Todo mundo tá no TikTok. Tá, mas o que eles produzem? Nada. Eles só assistem, né? Agora eles estão lá conversando no WhatsApp, estão lá conversando no Discord, estão lá, eles encontram os seus canais, sabe? Mas para mim as redes tendem a esse caminho, assim, de dar uma separada no que é consumo eu vou chamar de entretenimento, né? Mas é principalmente vídeo aqui a gente tá falando, né? Porque o WhatsApp, o Instagram já foi a rede de foto, né? Já não é mais, né? É vídeo também. E aí, agora, o Threads eu não sei se vai rolar, porque acho que foi um início promissor, porque é muito fácil migrar do Instagram para ele, né? Mas não sabemos ainda qual vai ser a linguagem, o que vai acontecer lá. Não sei. O Twitter meio que tá acabando agora, né? No momento que a gente tá gravando o episódio. Virou X, né? Virou X, mudou toda a identidade visual. Gente, não dá mais pra falar Twitter, né? Porque não é mais o Twitter, né? Então, isso aqui... Teve o Facebook aí ainda... Tá lá, né, orbitando, com muita gente lá no Facebook. Enfim, eu acho que tem isso é isso que me interessa, então tem coisas para acontecer por aí. Como é que as marcas e as pessoas vão orbitar dentro desse ecossistema é a curiosidade, e eu acho que a gente está passando por um momento de mudança, sabe? E a gente vê muito a explosão, né, por exemplo, do filme da Barbie, como uma coisa fora do Instagram, que você precisa pagar fora para ver, mas o quanto isso é potencializado dentro das redes, meio que fazendo uma pressão para você saber o que está rolando e tal. Bom, maravilhoso o case da Barbie, né? Eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um parecido com esse, né, nas redes e fora das redes, né? Acho que esse foi um ponto, que o filme da Barbie é interessante, que tu passa pelas ruas, circulem pelas cidades e olhem, né? As lojas, mesmo que não vende coisa oficial, colocou lá para fora o brechó da esquina de casa, colocou para fora a roupa rosa, porque eles entenderam que esse é o assunto, né? E nasce na internet, né? E extrapola essa bolha. Poucas coisas conseguem, poucos temas conseguem extrapolar, né? E eu acho que foi uma das primeiras vezes que um tema não masculino super-herói conseguiu extrapolar, né? Pensa assim, que outro filme que fala sobre mulher, né, que não só, mas que quem protagoniza essa história é mulher, ganhou essa repercussão nas redes e fora dela. Não lembro de ter outro. Assim. Agora, as pessoas iam vestido de Star Wars, iam vestido de Harry Potter, iam vestido, e as lojas se adaptavam para isso em alguma escala, né? Vingadores, Marvel, DC, mas assim, com a Barbie eu não vi algo parecido acontecer. E que bom, né? Eu achei que foi, eu considero um movimento muito promissor, assim, que legal que isso aconteceu. Mas nasce nas redes, né? Das conversas das pessoas. Mas, de novo, né? Quantas pessoas vocês viram fazendo conteúdo sobre a Barbie? Vocês devem ter visto muito mais marcas, né? A gente consumiu o entretenimento que as marcas surfaram muito rápido nessa onda, né? E aí a gente começou a enxergar as marcas e falou, opa, tem alguma coisa aí. E a gente vai na rua, opa, tem uma coisa aí, vou lá assistir esse filme, né? Ou o quanto potencializou o filme da bomba atômica, né? O Oppenheimer. Que foi lançado junto. Gente, se eu não tivesse visto o hype na rede social, eu nem ia saber que esse filme estava lançado, né? Então, vê, né? Tem impacto ainda, né? As redes têm a sua potência em mexer em mercados, né? E o filme da Barbie teve também um lance que, um ano antes, talvez, eles começaram a falar sobre o filme, lançando spoiler, lançando trailers curtinhos, né? Eles começaram a preparar esse terreno muito antes, né? Acho que foi um acerto muito grande. Que vem os próximos parecidos. Acho que Barbie vai ser um estudo de caso para comunicação por muito tempo, assim. Eu acho que tem vários fatores aí. Acho que tem essa questão do pertencimento, tipo, viu o coleguinha postando que foi no cinema de rosa e vou ir também. Eu estudei nostalgia na faculdade, e eu acho que também pega um pouco essa questão, acho que essa coisa do adulto voltar a ser criança, sabe? Poder me vestir de rosa para ir no cinema. Então, acho que tem muito pano para manga aí. Tem. Lara, eu fui no cinema ver, e foi muito legal, porque eu vi, assim, pouca criança, porque não é um filme para criança, né? É um filme adulto, né? Mas tinha, assim, adolescente, a mãe e a avó indo junto.
né, vestidas de rosa. É muito legal, né? Poucos fenômenos culturais proporcionaram essa questão. E eu vou contigo, assim, acho que o fator nostalgia pegou bastante, assim. E muito bem feito, com um roteiro bom, com uma diretora ótima, com atores bons também. Tô falando porque fui ver, tá, né? Então, experiência tive. Beleza. E, Tiago, você está fazendo doutorado, né? A gente já sabe que você estudou no mestrado esse tema de consumos, redes, gerações. O que vem por aí na tua tese? Boa, eu continuo estudando, então, a relação desses jovens com as tecnologias. Eu quero aprofundar acho que muita pesquisa se deu enquanto o que acontece na tela, né? O que acontece entre o jovem e a tela, quanto tempo ele usa, que redes sociais ele está presente, como essa tecnologia perpassa a vida dele, do acordar até a hora de dormir. Não só dele, nossa. Então, para mim, isso está posto, né? Isso só vem como algo que muitos pesquisadores já fizeram e muito instituto de pesquisa também, com uma amostra muito maior, já fez. Então, eu pego isso como dado e parto para uma outra camada que é assim, tá bem, o quanto esse jovem compreende o impacto que o algoritmo tem na vida dele, o quanto os dados que são captados por ele, quais são esses dados, o que são aqueles termos que as pessoas aceitam. Eu vou para esse lance da literacia midiática, porque para mim, como a gente discutiu aqui durante esse tempo, né, tem um papel importante da escola, do governo, que não está bem posto ainda. E a gente desconhece algumas questões. E o jovem, para mim, e aí essa é a tese que eu vou tentar comprovar ou não, né, ele não tem essa dimensão, ele não está compreendendo o quanto não é mais o uso da tela, mas o que acontece por dentro dela está impactando o dia a dia dele, as escolhas, a falsa autonomia, né, os gostos, os hábitos. Então, eu considero importante, assim, eu acho que é essa geração que vai ensinar a mais velha sobre esses temas. Então, eu começo olhando para ela, né, porque eu acho que eu sempre acreditei muito no jovem, assim, né, continuo acreditando, mas ele não vai fazer nada sozinho, né? Ele está lá esperando inputs, né? Vamos colocar coisas para eles poderem refletir, pensar e agir. Então, a minha tese vai por esse caminho. Eu quero conversar com muitos jovens, colocar eles em contato com esses assuntos, enxergar como eles estão percebendo ou não essas questões, e daqui a pouco sair com alguns encaminhamentos, até alguns instrumentos para as escolas usarem, para pais trabalharem com filhos. E é legal, tem sites e perfis de Instagram que já tratam desses assuntos, né? Então, quem estiver aí nos ouvindo ou assistindo, pesquise, fale com o seu jovem, com sua criança sobre esse assunto. É legal, acho que é um papo que rende muito, assim, e cabe a nós adultos, né? Vamos pensar assim, quem é o adulto da relação, olhar para isso e poder fazer mudanças, né? Se não na gente, né? Nessa geração que está chegando, que vai ser bastante significativa aí nos próximos anos. Tema super relevante, já estou ansiosa para ler tua pesquisa e para conversar mais contigo fora daqui também. Gostei muito do nosso bate-papo, foi surreal de bom, assim, foi muito enriquecedor. Com certeza os nossos ouvintes também farão comentários e vão buscar ali a tua tese, vão buscar outros conteúdos relacionados. Quero agradecer muito, muito a tua participação, Tiago, agradecer a Lari também por esse episódio, por esse papo, por esse tema. Quero deixar um espacinho para uma deixa final. Fran, Lari, obrigado, eu que agradeço, foi ótimo mesmo, passou voando o tempo, acho que quando a conversa é boa, né, e como essas conversas fazem falta na vida, né, a gente fica sempre trocando conversas tão curtinhas nas redes sociais, né, no WhatsApp, e papos como esse são sempre muito enriquecedores, e o podcast, o YouTube, tem esse espaço ainda, né, desses conteúdos mais longos, das pessoas pararem, refletirem um pouquinho, então me encontrem nas redes, é Thiago Rigo, ou no Google Thiago Luiz Rigo, né, bota entre aspas o nome completo, tem muita gente lá, mas tem meus artigos, minha dissertação, né, a tese ainda não está pronta, mas a gente pode continuar essa conversa pelas redes, eu também vou passar a produzir uns conteúdos sobre isso, enfim, foi ótimo, muito obrigado, contem comigo quando vocês precisarem, Lari, valeu, Fran também. Eu queria agradecer também aqui, Thiago, foi incrível, obrigada pelo teu tempo e compartilhar tanta coisa com a gente, com os nossos ouvintes. Para mim, pelo menos, abriu muita coisa, muitas caixinhas na cabeça, acho que vai abrir para quem ouvir também, então é isso. Valeu. Valeu, pessoal. O Tech Me Up está no YouTube, está no Spotify e também nós postamos alguns trechos no nosso LinkedIn, Ela, com 2 L's. Sigam, compartilham, curtam esse nosso papo também, comentem e vamos para o próximo episódio. Até lá, um abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.